Graça e paz, pessoal. Meu nome é Ilana. Graça e paz, gente. Eu sou a Érica e hoje nós estamos aqui para apresentar mais um episódio do Talkingcast INP. Somos da Igreja Batista Renovada do Paulistano e estamos localizados aqui na Zona Norte de São Paulo. E lembrando vocês de algo muito importante que só depende de vocês aí que estão acompanhando o nosso programa. Qual que é, Érica? Não se esquecer de curtir a nossa página, comentar e se inscrever em todas as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E para lembrar vocês também que hoje a gente tem um convidada. Ah, é verdade. Pelo amor de Deus, né? Posso apresentar já? Deixa eu pensar. Pode. Gente, a convidada de hoje é alguém muito especial, muito importante para nós, tem agregado muito ao nosso ministério. Nós estamos aqui hoje com a pastora Nayara Mello. Bem-vinda, pastora. É um prazer ter a senhora aqui. Seja bem-vinda, pastora Nayara. É um prazer receber você aqui. Amém. Muito obrigada, meninas. É uma honra poder participar com vocês. O prazer é todo nosso. E queremos que, já de início, né, já te intimidando assim, porque a gente é assim, a gente é dessas. Nós queremos que você compartilhe a sua história, o seu encontro com Cristo, como que foi a sua conversão. Olha, é um prazer compartilhar com vocês, porque raramente as pessoas perguntam a respeito, né, da nossa conversão, como que foi. Geralmente conhece a Nayara de agora, mas eu fui uma pessoa que sempre exercitei a minha fé. Eu ia muito à igreja católica, então eu ia muito à missa com a minha avó desde pequena. Gostava de tomar ceia escondido, a ceia. Então, eu sempre tive esse contato com a fé. Mas a Cristo mesmo, entender quem era Cristo, viver uma vida assim de fé, de cristão mesmo, foi já na minha juventude, em uma época ao qual o meu pai ele se converteu e nós participávamos de cultos nos lares. Então meu pai convidou a igreja dele, uma igreja muito boa da Assembleia de Deus, Ministério de Santos, a estar fazendo esses cultos em nosso lar. E ali eu comecei a entender realmente quem era Cristo. E ali eu comecei a entender que eu deveria renunciar a muitas coisas na minha vida. E foi naqueles momentos, naquelas épocas que eu aceitei a Cristo e entendi o chamado. A senhora tinha mais ou menos quantos anos, pastora? Eu tinha mais ou menos uns 18 anos, 17 a 18 anos. Pastora, a senhora comentou que a sua conversão foi entre 17 e 18 anos, né? Pra mim, acho que para a Érica também, é uma idade onde nós estamos na juventude, querendo muitas coisas, vivendo muitas coisas. E hoje isso é um ponto muito forte, até para os jovens se justificarem a não viver Cristo. Porque eles falam, vou ter que renunciar muita coisa. Né? E a senhora, falando esta idade, já é uma prova que é possível renunciar. A senhora renunciou a algo, abriu mão de algo assim, total, para viver o que Cristo tinha? Sim, Lana, foi uma fase muito difícil, porque eu sou de família nordestina, somos baianos, e a nossa família gosta muito de festejar carnaval, nós gostávamos muito de usar roupas curtas. E aí, quando eu olhava no meu guarda-roupa, procurava uma roupa para ir à igreja, não tinha. Era tudo muito curto, então foi muito difícil. Mas também foi muito prazeroso. Essa mudança radical foi muito prazeroso, porque eu vivia em momentos muito tristes. Porque a minha família passava por momentos de turbulência, não era uma família unida. Meu pai tinha uns vícios e gerou muitos problemas dentro de casa. E eu estava numa fase da minha vida que eu estava revoltada, principalmente assim com o casamento. Mas eu não falava isso para ninguém. A minha mãe não sabia, meus irmãos não sabiam. Então, eles já namoravam, eles nessa idade já ficavam com alguém e eu não queria. Porque eu olhava para o casamento dos meus pais naquela época e eu falava, eu não quero casar. Nossa. Porque casamento, para viver assim, eu prefiro ficar sozinha. Então eu tinha na minha cabeça isso. E aí, quando aconteceu esse momento de encontro com Cristo, aí eu chego na igreja, aceitei a Cristo, estou caminhando ali um mês na presença de Deus, na igreja.
Aí me veio a primeira promessa de Deus na minha vida. E essa promessa foi muito impactante, que eu não entendi, porque eu estava no início de tudo. E a primeira profecia que eu recebi é: moça, eu te digo que você irá casar com um pastor. Meu Deus! Aí eu olhei para dentro de mim e pensei: não, tá de brincadeira. Uma coisa que eu não quero é casamento. E vem com uma promessa dessa: não, eu não pedi isso, Senhor. Eu não quero isso, Senhor. E a partir desse momento, dessa promessa, eu vivia assim pensando: calma aí. Mas no ministério que eu estou, os pastores, eles são já de idade. E todos os pastores são casados. E eu falei: eu vou casar com quem? Você é casado. Eu não vou querer ser velho. E aí, eu não entendia essa profecia que seria futuro. E aí, eu vivi uma época da minha vida muito indecisa, sem saber que caminho seguir. E essa profecia mexeu, porque aí tinha muitas pessoas que chegavam próximo da minha pessoa e eu olhava assim e falava: não, é pastor, é pastor. Eu vi do meu elétrico, ele estava com aquela profecia. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, isso não é. Então eu passei muito tempo assim, até que eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida, a palavra do Senhor na minha vida. Legal. Pastora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando aí do renovar o guarda-roupa, que passou por uma fase diferente. Me lembrou muito, né, a minha história também. Eu me converti com mais ou menos da cidade. E uma das coisas mais difíceis foi a questão das amizades, né? Aí eu queria entender um pouquinho esse processo, como foi. A senhora se sentiu muito sozinha, um conselho que a senhora possa dar aí para alguém que esteja passando pela mesma coisa, de repente, como a senhora passou por esse momento? Esse foi um momento até tranquilo na minha vida, porque eu não tinha muitas amizades. Minhas amizades eram do colégio, então era ali na sala de aula, acabou, não tinha, devido à minha mãe, ela precisar muito da minha ajuda dentro de casa, então eu vivia para o colégio e fazer as coisas em casa, para ajudar minha mãe. Minha mãe trabalhava fora e nessa época meu pai estava preso. Então, com 3 irmãos em casa, então a minha vida já era como se fosse uma pessoa casada. Já tinha só essa responsabilidade, eu não podia sair dali. Então não tinha amizades, não tinha isso de sair para festas, até festas de amigos de 15 anos, 18 anos, eu não ia porque eu já não gostava, eu tinha pavor a pessoas que bebiam. Mesmo não, na época não sendo cristã, eu já peguei esse refúgio desde nova, porque o meu pai bebia, então ele fazia muita gente passar vergonha. Então a bebida eu já olhava como se fosse uma coisa ruim. Então chamavam para ir para festa, não vou, porque tem bebida. Então é uma pessoa muito isolada em casa. Mas na igreja foi uma coisa assim muito de Deus, porque quando eu comecei a ir para a igreja, começou as meninas do grupo de jovens se aproximar para poder me ajudar, para poder convidar para que eu pudesse participar de vigílias, de oração. E eu tenho uma amiga chamada Rafaela, que foi uma pessoa o qual me acompanhou. Ela, assim, sabe, consolidou a minha vida com Cristo, me ensinava o que era jejum, me chamava para orar à tarde. Olha, você pode 3 horas, vamos orar na igreja, vamos fazer algumas visitas. Nós fazemos evangelismo por conta própria, sabe? Chega um grupo de jovens, 5 pessoas, 4 pessoas, vão sair nas portas batendo. Você quer oração? Isso nós fazíamos. E ela me ensinando isso passo a passo. Então ali nasceu as minhas verdadeiras amizades, porque eu não tinha pessoas, até mesmo as pessoas não entendiam. Eu fico te convidando ela para ir a uma festa e ela não quer. Então eu era muito reservada. Os meus familiares, se você perguntar para eles, eles falam assim: a Nayara é totalmente diferente da Nayara antigamente, porque quando eles chegavam na minha casa, eu me escondia. Eu era isolada, ia para dentro do quarto. Tipo, não queria conversar. Poderia ser tia, poderia ser primo. Eu não queria. Eu estava bloqueada. Eu só estava na minha cabeça pensando em ajudar minha mãe. E por esse meu comportamento, as pessoas não entendiam. Então, acabava te rejeitando. É a menina que não fala nada. Social. Então, foi uma fase meio difícil na adolescência para a juventude.
não querendo bater a mesma tecla, né, sobre o assunto, mas às vezes as pessoas acham que você entrar no cristianismo é sempre o mesmo procedimento, mas não é o mesmo procedimento. Assim, na questão de mudar de vida, né? Na vida da senhora, assim, foi rápido, né? Assim, foi instantâneo. Não foi a igreja que impôs, não foi o ministério, né? Foi algo que Deus manifestou dentro da senhora. Assim, agora não consigo viver mais nessas roupas. Não consigo mais me ver desse jeito. E às vezes, quando a gente fala, as pessoas acham que eu não vou para a igreja porque eu vou ter que mudar tudo. Isso é diferente com cada pessoa, né? Então, com a senhora, assim, magnífico, né? Que foi instantâneo, assim, e de verdade, hoje em dia, não que Deus não possa fazer e tocar dentro de nós, mas acho que uma das coisas mais difíceis, olhando assim na juventude hoje, é a renúncia, né? Na renúncia, e isso mostra que é possível, sim, de você, Deus manifestar em você essa mudança. Sim, Lana, porque quando o Espírito Santo de Deus, ele toca em você naquela área que ninguém nunca tocou, gente, é incrível. Você se sente livre e aquilo que você falava assim, isso aqui é bacana, você já olha com outro olhar, não, isso não é legal, eu estou me expondo muito, as pessoas acabam me elogiando pela roupa que eu tenho e não pela pessoa que eu sou. Então acontece naturalmente, foi uma coisa assim, espontânea, não foi a igreja que falou, olha, tira as roupas. É claro que a gente, ao olhar as pessoas, a gente já se sente meio constrangido, mas foi algo assim, dentro mesmo de mim, que falou assim, é tempo de mudança, tanto que eu usava roupa muito curta e comecei a usar roupas muito longas, tipo, foi de um extremo para outro, entendeu? E ali eu fazia assim, naturalmente, eu estava linda, porque eu estava transbordando, eu tinha uma alegria a qual eu não tinha. Eu era uma pessoa triste, isolada. Então, quando Jesus ele tocou na minha vida, foi algo assim que as roupas eram o mínimo, a beleza exterior o mínimo. O importante é o que eu estava sentindo por dentro. E eu não medi esforços para estar na igreja em qualquer horário. Poderia ser vigília, monte, eu estava lá. Às vezes minha mãe prendia um pouco, mas eu queria ir, poderia ser qualquer horário, porque é algo natural. Sim. E lembrando dessa sua fala, eu lembro um momento a qual você falou assim que você gostava muito de orar, né? E, acho que a oração a gente tem que ter diariamente. E para quem se inicia no Evangelho, não é fácil manter esse costume de ter um diálogo com Cristo, né? De ter essa dependência. Então, uma das falas que a gente já teve conversando aqui a respeito, né, de você, que me chamou a atenção foi essa fala, na verdade, sobre a oração. Então, você conseguiu vencer muitas coisas, porque você sempre, oração era o principal, eu queria que você compartilhasse. Sim, que por eu passar muito tempo calada, sem jogar para fora o que eu sentia, sem falar para as pessoas. Então, quando eu tive esse encontro com Cristo, foi algo assim libertador, porque eu tinha alguém que eu pudesse falar das minhas dores sem ninguém depois me apontar, sem ninguém depois falar, a sua filha está triste, a sua filha. Então eu achei o Espírito Santo de Deus, e eu falei assim, ele não vai falar para ninguém, então eu posso contar para ele o que eu penso, o que eu sinto. E aí foi muito libertador. Então foi algo assim que se tornou prazeroso a oração na minha vida, porque era algo que eu não compartilhava com ninguém. E agora eu tenho um amigo que ele não vai falar pra ninguém o que eu estou sentindo, a não ser que seja para poder me ajudar. E aí ficou muito mais prazeroso. Então, para mim, a oração não é algo de castigo, é algo natural, não é uma obrigação, é algo assim natural. Estou lavando a louça, estou aqui falando com o Espírito Santo. Se eu estou dentro de um ônibus, eu estou falando com ele, porque o que eu prendia para não falar com as pessoas e ficar ali só sofrendo, eu achei em Deus
tipo, essa minha liberdade, como é que você pode falar, fala. E aí peguei esse hábito de falar, em qualquer momento, não é, agora é o meu momento de orar, ajoelhar, não. Sim. Então ficou algo muito leve na minha vida. Legal. Ouvindo a senhora falar isso, pastora, é muito interessante, né? Porque a senhora parece uma pessoa muito diferente, o antes e depois de Cristo, né? E assim, o Senhor, Ele nos dá essa liberdade. Porque era jovem e entrou para a igreja. Então, talvez, no olhar de muitos, vai ser presa, ali não vai, poder ter a liberdade de fazer tudo, mas muito pelo contrário. Eu vejo que a sua liberdade, até de expressão, de comunicação, veio muito com Cristo, né? E aí lembra muito sobre aquela passagem, né, da mulher que precisava buscar água no poço, tinha sede, ia todas as vezes, e ela teve encontro com Jesus e ele falou, você não vai voltar a ter sede, porque a água que eu tenho para te oferecer é uma água que vai jorrar para a vida eterna. Então assim, me parece que depois que Cristo entrou na sua vida, todas as outras áreas foram alcançadas por ele. Verdade, Érica, foi alcançada de maneira que os meus familiares falam isso. Eles comentam, eles falam assim, nossa, a Nayara mudou totalmente, tanto a forma de se expressar, quanto de falar, quanto de agir. Eu, por incrível que pareça, as pessoas que me veem hoje falam, nossa, que menina calma, mas eu não era calma. Eu queria resolver tudo na força do braço. Então, eu era muito reservada, mas se mexesse comigo, eu já tinha minha defesa. E a minha defesa era agressão. Meu Deus. Então a gente, eu e os meus irmãos em casa brigávamos muito por causa desse meu comportamento. Ah, você falou isso? Tá, então vamos resolver na porrada. Então era muito um comportamento muito agressivo. E isso também, Deus, Ele trabalhou na minha vida. Hoje eu já não me vejo mais querendo bater em alguém, espancando alguém, não me vejo mais. Eu sou mulher. Mas foi algo mesmo assim que foi acontecendo naturalmente. Pastora, estou ansiosa aí para conhecer a história da profecia, né? A senhora comentou que recebeu uma profecia falando que ia ser esposa de pastor. E assim, para quem não queria nem casar, receber essa profecia não deve ter sido fácil, né? E aí como que foi nesse tempo até ela se cumprir? Porque hoje a senhora é esposa de pastor, mas teve um tempo até a promessa se cumprir. Aí, selecionava, esse não é, eu não vou nem querer conhecer, ou então foi resistente a isso, pediu para Deus mudar a promessa, como que foi? Érica, foi um momento meio turbulento na minha mente, porque eu não conseguia entender essa profecia. Então, foi acontecendo naturalmente. Assim, eu estudava no mesmo colégio que o Jefferson. E aí, nós começamos a nos envolver mais, temos mais amizades. E daqui a pouco nós já estávamos tão envolvidos que já estávamos em um relacionamento. E aí começamos a namorar. E essa profecia ficou meio que esquecida por um tempo. E aí, nós começamos a namorar. E eu nem lembrava dessa profecia. Com o tempo, com o chamado dele para poder estar pastoreando, que eu comecei a entender aquela profecia do início. Mas até chegar nele, deu muito trabalho, porque eu me bloqueava. Eu falava assim, não quero casar. E aí quando surgia alguma pessoa falava, não é pastor. Eu imagino, pastor. Eu falava, não é. Então, eu não vivia muito pensando nisso, em namorar. Só que, como foi acontecendo naturalmente com ele, aí eu falei, deixa eu namorar com esse menino gordinho. Muito gordinho. Você passou ele é muito palhacinho. Vamos falar mais alto nessa hora. Vamos mais alto. E aí aconteceu, naturalmente. Mas com o tempo, eu entendi que existem promessas que não é pra já. Sim. Que Deus, ele conhece o futuro, né? E aí, eu comecei a compreender que tem profecia que vai acontecer, mas não é assim, no momento que nós achamos que vai acontecer. Para isso, nós temos que ficar firmes, vencer os obstáculos, continuar naquele propósito que o Senhor tem para nós, que vai acontecer.
E eu colocava muitos limites. Eu sou uma pessoa assim muito decidida. Se eu quero isso, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. E no relacionamento não foi diferente. Então eu colocava os pontos. Eu falava, eu ia, né, às vezes eu pensava, ia namorar com um pastor, mas já que não é pastor, então tem que ser pelo menos crente. Eu falava, olha, eu vou casar virgem, eu quero uma pessoa que me respeite. Nós conversávamos muito a respeito disso. E ele me respeitava e aconteceu naturalmente. Mas a profecia era com ele e eu não sabia. E é legal você falando isso, porque assim, às vezes, não sei se acontece com vocês, né? Mas assim, a gente acha que o Senhor ele só vai falar com a gente em profecia numa área que é provável. Então assim, a gente tem muito isso. Eu quero algo, e aí o Senhor fala com a gente, e aí a gente fala, não, é de Deus. E se fala em algo que a gente não espera, que a gente não quer, a gente já fala, não é de Deus, não é pra mim. E assim, eu imagino, se ela não queria casar, e recebeu essa profecia no primeiro momento, é uma profecia falsa, não vai se cumprir, não é de Deus. Então assim, isso fica até pra gente como um conselho mesmo, né? Que nem toda profecia no momento vai fazer sentido, mas ela vai se cumprir. E até mesmo pessoas que já tiveram traumas, porque o que bloqueou ela foram os traumas da infância dela, né, da adolescência, o que ela tinha como reflexo sobre a vida de casamento, né? Mas só que quando Deus tem um propósito, Deus tem um caminho. E tipo assim, e uma fala que ela tá falando bastante é natural. Natural. Você viu em todos os momentos dela. Foi natural. Eu abri uma olhada por isso. Isso, não foi posto. Você entende? Gente, na minha vida, às vezes é até difícil as pessoas me entenderem, porque acontecem as coisas naturalmente. Parece que quando eu falo assim, olha, Deus falou comigo dessa maneira, parece que eu orei por aquilo há muito tempo. Não, mas é muito assim, espontâneo. Olha, eu tenho um filho, né, e quando eu tive meu filho, também assim, eu estava gestante, foi muito natural até no nome do meu filho. Eu falo, Deus, se ele tem algo assim comigo, que ele se envolve até no nome do meu filho. E eu queria, olha só, eu pensava muito assim, eu vou colocar o nome do meu filho, um nome forte que não seja bíblico, porque esses nomes bíblicos as crianças são os anjos. Gente, quietinho comigo, não falei nem com meu esposo, eu só pensava isso. Aí veio uma pessoa e falou assim, olha, Deus fala assim para você que você tem que colocar o nome do seu filho Samuel. E já que você não gosta dos nomes bíblicos, coloca um outro nome depois de Samuel. Mas o nome é Samuel. Então o nome do meu filho é Samuel Henrique. E aí eu falei assim, nossa, Deus ele tem uma forma de trabalhar na minha vida que não é algo que eu peço, que eu oro. É um propósito dele mesmo para a minha vida. E tem muitas pessoas que não conseguem, às vezes, entender por que Deus fala tanto com ela, né? Por que Deus pede tanto para ela e não pede para o outro. Por exemplo, Deus pede muito para que eu mude meu comportamento. Mas por que o outro irmão não muda o comportamento e parece que ele é natural? Gente, é normal, porque Deus tem um propósito e uma forma de falar com cada um diferente. Sim. Basta a gente obedecer. Então, eu sempre, assim, obedeci tudo aquilo que Deus falou e deu certo. E ser sensível, né, pastora, também. Porque às vezes, por exemplo, você não falou, eu não pedia para Deus falar, mas sempre ele falava, o Senhor é sensível a voz dele. Então, às vezes, a gente tem a impressão que Deus tem seus queridinhos, né? Mas o Deus se refere a Nayara, porque ele também fala com ela, mas na verdade, talvez a Nayara é mais sensível que eu para ouvir a voz do Senhor. E obedece, às vezes é isso que acontece. Tipo, coisas mínimas que Deus fala comigo, eu obedeço, eu falo, então vou mudar isso. Algo simples assim, para de falar dessa maneira. Ninguém me pediu para falar isso. Eu vou e paro. E dá certo. Então, eu acredito que quando Deus ele acha um espaço na nossa vida para Ele aconselhar, para Ele orientar, vai acontecendo. Porque Ele fala assim, olha, se orientar essa pessoa, ela vai me ouvir. E ao me ouvir, ela vai obedecer. Às vezes as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus porque não obedece. Às vezes a pessoa, Deus está tentando de todas as formas, mas ela não consegue escutar para obedecer. Na verdade, ela só escuta, mas não ouve. Então, é algo assim que eu acredito que Deus ele tem esses preferidos nessa parte. Já que ele me ouve, então eu falo mais com ele. Já que ele me ouve, eu não trabalho mais com ele.
pastora, teve o processo, né, de se relacionar, namorar e chegar à parte de viver realmente o pastoreio, né? E como que foi essa experiência? Porque querendo ou não, tinha uns bloqueios ao qual foram vencidos e tal, mas de fato, quando você vive, é diferente. É verdade. Né? É bem diferente. Viver a promessa é algo inexplicável. Eu acredito que são ferramentas que Deus coloca em nossas mãos no dia a dia. Quando o meu esposo começou a pastorear, eu ainda não tinha essa noção do suporte que eu seria na vida dele. Na minha cabeça está, eu continuo agindo da mesma maneira, porque o pastor é ele, o chamado é ele. Só que não, quando o meu esposo ele assume o pastoreio, existe também responsabilidades na minha vida. Responsabilidades em comportamento, responsabilidade de como agir com as pessoas, agir com ele em público. Então, existem responsabilidades maiores que não existia antes, mas que não tinha uma cobrança. Sim. Entendeu? Você agir natural com seu esposo, brincar natural em público, sem perceber ou sem ficar carregando aquele peso de que o outro vai achar. Sim. Expressão. Que exemplo a gente tá passando. Então, isso foi mudando na minha vida, Ilana. Foi mudando porque as brincadeiras que eu fazia antes, eu mudei um pouco, porque as pessoas não entendiam, não eram todas, mas sim, algumas pessoas não entendiam, então soava como se fosse desrespeito. Sim. Mas com o passar do tempo, foi virando naturalmente essa forma de se expressar. E também profissionalmente, na minha vida, eu acredito que foi algo também assim que me chocou muito, assim. Por quê? Vocês tentaram me compreender. Eu estava acostumada a ter pastores com as suas profissões muito boas, advogados, professores, só profissões boas. E as esposas também ter sua profissão, né, exercer um cargo bom aí na sociedade. E eu, a minha profissão, trabalhava como diarista. Então, em reuniões de pastores que eu frequentava, quando chegava nessa parte, eu ficava meio que bloqueada. Aí eu falo, não falo a minha profissão. Aí eu vou falar que eu sou diarista ou eu vou falar que eu sou do lar. Eu sou do lar. Então, eu aprendi também com isso. Eu falei, não posso esconder quem eu sou, simplesmente por causa de uma função que o Senhor qual determinou para nós. E eu falava naturalmente, sabe? Não, eu trabalho como diarista, tal, sou esposa de pastor, mas e daí? Porque para as pessoas, né, ser esposa de pastor ser a princesinha, né, a ter seus cuidados especiais. E nisso foi tão bom, quando eu assumi realmente quem eu era, sem ter vergonha, sem me sentir constrangida, eu comecei a perceber que as pessoas ao meu redor começou também a trabalhar no reino de Deus sem se sentir constrangidas. Então hoje nós temos obreiras que trabalham como diarista. Hoje eu não trabalho mais nessa área, hoje eu sou empreendedora, mas tenho mulheres que trabalham nisso e não tem vergonha de falar, estou chegando agora do meu trabalho, estou aqui, vou orar para as pessoas com a minha mão com cheiro de canja, mas vou orar, aconteceu muito isso na minha vida. Mas no início eu me sentia constrangida, eu vou orar pelas pessoas, esposa de pastor, minha boca cheia de produtos, acabei de sair do trabalho, vem correndo. Então, isso também foi uma mudança muito grande na minha vida, Ilana, porque aquilo que era oculto, que era só as pessoas próximas a mim que sabiam, agora começou a todos saberem qual é a minha profissão, quem é a esposa do pastor, já é pessoa É isso. E a gente olha assim e fala assim, não são coisas simples. Sim. Mas não é simples. Essas coisas, como você falou, dentro de nós, que nos bloqueiam barreiras de viver muito mais do que Deus tem sobre a nossa vida. Isso é verdade. Né?
E na questão hoje, né? O pastor era pastor, mas você não era pastora, né? Não tinha. Nossa! A gente quer saber aqui. Porque, na verdade, como a gente já se conhece há muito tempo, e a Nayara sempre falava assim: eu não quero ser pastora, eu não quero ser pastora. Esse negócio não é pra mim, eu tô aqui pra ajudar, estou auxiliar. E tipo, ela sempre falava, né? Sempre era expressiva nessa parte, mas quando a gente é obediente, quando a gente ouve realmente o que Deus fala, vai acontecer. Isso é verdade. Eu fiquei muito tempo resistindo a esse chamado. Na verdade, eu tinha dúvida se era um chamado mesmo. Eu falava sempre para o Senhor assim: olha, eu quero ser só a esposa do pastor. Eu quero só cuidar da minha casa. Gente, eu amo a minha casa. Eu amo cuidar do meu lar. Eu quero só fazer isso, cuidar do meu esposo bem. Eu não quero saber de pastoreio. E contando que, tipo, ela só não tinha o título. Já exercia. Mas ela já exercia. E aí, o que aconteceu? Em uma época, começou a ter muitos bloqueios ministerialmente, os obreiros que trabalhavam ali juntamente com meu esposo, uns começaram a sair da sua função eclesiástica, então uns foram trabalhar, outros mudaram, foram morar em outro local. E uma vez o meu esposo estava ministrando num culto de domingo e ele falava que o Senhor estava levantando os incapacitados para poder prosseguir, dar continuidade à obra. E naquele dia, naquela ministração, foi algo muito forte em mim, que eu falei assim: esse daqui, Senhor. Mas eu tinha esquecido do pastoreio. Eu falei: esse daqui para ajudar em outras funções, sabe? Mas ali, o Senhor falou assim: é o pastoreio. E aí eu comecei aos poucos, então não aceitei o pastoreio, mas eu comecei a ministrar a palavra. Eu não tinha interesse em fazer um curso de teologia, eu não tinha muito interesse em estar lendo a Bíblia. Eu gostava de estar mais com as crianças, na sala das crianças, e eu ensinava, mas eu ensinava a eles aquilo que eu tinha da lição. Não era um prazer meu ler a Bíblia. E a partir daquele dia eu comecei a sentir prazer, a vontade de ler a Bíblia, e eu comecei também a sentir vontade de fazer um curso de teologia, que eu já tinha tido oportunidades antes. Quando meu esposo foi estudar, ele sempre perguntava: você quer estudar? Você vai fazer teologia? Eu não quero, isso não é pra mim não. E aí começou a nascer esse desejo, e foi passando o tempo, eu comecei ministrando na igreja, e agora, há pouco tempo, o Senhor falou: agora é o momento. Ou você aceita, ou você aceita. Sem opção. Eu falei, eu lembro daquele culto, o Senhor, falei: eis-me aqui. Então, se eis-me aqui, então eu vou. Aí eu ainda falei assim com meu esposo: você sabe, né? Mas é só pastora para mulheres, aconselhação para mulheres. Vamos com calma nisso aí. Mas foi algo que eu lutei muito, de verdade. Mas quando Deus dá uma ordem, não tem pra onde fugir. Não tem, a gente tenta, sabe, menina? A gente tenta, eu tentei de todas as formas. Eu também acredito que o bloqueio que eu tinha na minha infância me trouxe isso também, porque eu pensava muito na parte de aconselhamentos. E aí eu falava assim: eu não quero machucar as pessoas. Eu fui muito machucada com aconselhamentos que não foi legal, com apontamentos, na verdade. Não foi aconselhamento, foi apontamento. Filho de trovadinha. Esse daí não vai dar pra nada. Essa família aí vai ser só de criminoso. Então, eu tinha muito medo da maneira que eu iria aconselhar as pessoas. Se eu iria aconselhar segundo a vontade de Deus ou segundo o que eu estava vendo. Então eu tinha muito esse medo, e isso tornou-se um bloqueio na minha vida que, graças a Deus, foi desbloqueado. Não que eu não tenha essa prudência, esse receio de o que eu vou falar, é de Deus ou é da Nayara? Mas é algo que eu sinto mais livre, eu me sinto mais livre. Não é mais aquele peso de eu não posso falar, porque vai que eu erre. Eu tinha muito isso, acho que eu vou errar.
eu acho que aconselhando a pessoa, eu vou errar. E eu falava assim, não, meu esposo, ele é muito bom pra isso. É ele que é o pastor, é ele, porque ele é muito bom pra aconselhar. Nossa, eu olhava ele assim, aconselhando, as pessoas falavam, eu não iria pensar por esse lado. Eu nunca, jamais eu iria pensar nisso. Só que com o passar do tempo, eu vi que quando você aceita o chamado, Deus também te dá uma ferramenta nova. Exatamente. Gente, é incrível, uma ferramenta nova que você fala, nossa, a pessoa estava conversando comigo e Deus me orientou para que eu pudesse abrir a Bíblia e falar assim, olha, aconteceu isso e isso. Então eu acredito que nós temos muitas ferramentas para receber, mas nós bloqueamos. E na fase a qual existiam os bloqueios, você não conseguia ver, mas aquilo ali gera uma habilitação para você poder aconselhar, falar com as pessoas. Então, quando as pessoas chegam, você domina. Você fala assim, tem o que eu passei e o que Deus fala, né? Então, aquilo ali, Deus vai usando a sua habilidade, a sua experiência, a sua sensibilidade, né? A maneira de você ouvir a voz de Deus, que conta muito, né? Essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer que passe. Então, acho que todas essas junções, né? Toda a história traz até aqui. Verdade. Até onde você... E eu acredito também, Lara, que há um propósito para tudo. Até esse tempo de bloqueio, eu aprendi muito. Porque nesse tempo de bloqueio, eu aprendi a como não fazer. Eu vi muitas pessoas errando. Então, eu aprendi a, quando eu for fazer, eu não vou fazer dessa maneira. Verdade. E também, eu vou errar, é claro que irei errar, mas não irei errar tanto como se eu já estivesse aceitado naquela época. Sim. Então, eu acredito que nada é em vão. Basta a gente não desistir. Mesmo que a gente está bloqueando algumas coisas que Deus está nos chamando, mas o segredo é não vou desistir de caminhar, independente se for naquele chamado que o Senhor quer, mas o propósito de estar servindo no reino do Senhor, eu tenho que prosseguir. E isso me trouxe experiências, isso trouxe também habilidades, e isso me tornou mais segura. Eu era muito insegura. Muito segura. E o legal também, pastora, assim, acho que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, às vezes a gente se sente inseguro para fazer algo na casa do Senhor. E a gente acha que os pastores não passam por isso, né? O pastor, ele já deve, ir embora, o Senhor fala com ele já aceita. E assim, é interessante porque o Senhor nos capacita. Então, o tempo inteiro mostrou que, assim, mesmo que estava difícil, mesmo que parecia que a senhora não ia conseguir, mas o Senhor lhe deu capacidade e a senhora é uma grande pastora hoje. Agora, amém, obrigada. É isso mesmo, meninas. Nunca desista. Nunca desista de servir, sabe, no reino do Senhor, porque no tempo certo vem um tempo de exaltação. E esse tempo de exaltação não é essa exaltação que nós estamos acostumados, de fartura, de não faltar nada. Pode te faltar tudo, mas você sente tão bem no que você está fazendo, você se sente tão realizada que não tem dinheiro e valor e coisas e nada neste mundo que pague essa exaltação. De você falar assim, olha, estou no caminho certo. Deus preparou isso e Deus ele começa a te exaltar nesse caminho que prepara detalhes de situações na sua vida que você fala, só pode ser Deus me exaltando. Então cada preparo de Deus é uma exaltação. É verdade. É persistir no processo, porque o processo às vezes é difícil, é doloroso, mas quando Cristo está no processo, né, para chegar a um propósito, tudo é uma paz em meio à turbulência, que você fala assim, como que eu estou conseguindo enfrentar isso numa paz, numa tranquilidade? É porque você está no propósito certo do Senhor ali. E hoje nós estamos aqui, né, nessa igreja maravilhosa que é Guarulhos, né, que tem sido uma bênção mesmo. A gente tem vivido um novo processo agora, esse propósito, agora todos as nossas falas aqui, a gente fala sobre esse propósito, porque é muito importante. Esse processo ele tem que estar dentro do nosso coração, né, pastora? Que é amar a Deus, amar ao próximo, servir ao reino. E nós estamos aprendendo também, né, que é uma nova fase assim,
maravilhosa, na verdade, onde a gente está conhecendo, assim, vivendo coisas novas, né, em Cristo, e para a senhora também, né, claro, muito novo. E eu queria que você falasse sobre esse processo que nós estamos vivendo, esse propósito, como que ele tem surgido, assim, na sua vida, até mesmo agora como pastoreio, né, em aconselhamento, porque às vezes a gente vivia de uma forma, não que era errada, mas Deus deu um novo trajeto, um novo caminho pra gente, e eu queria que... É muito complicado você que está acostumado em... Na verdade, você aprendeu a fazer algo de uma maneira. Sim. E aí, você tem que se refazer. Então, é algo assim que você precisa mesmo colocar em ação, em prática. E é uma tarefa que é tão fácil, mas que, por a gente ter aprendido de maneira diferente, se tornou tão difícil. Que é o quê? Ganhar pessoas para o reino de Deus, consolidar elas, treinar e enviar. Então, é uma tarefa assim que é tão fácil, mas que se tornou no início difícil. Agora já está mais prazeroso, mais fácil trabalhar. Porque eu era acostumada, eu era treinada. Quando eu aceitei a Cristo, no ministério qual eu congregava, eu fui treinada a ganhar vidas, a sair evangelizando, vendo pessoas para Cristo, falando do amor de Deus. Só que aí nós ganhávamos e aí deixava. Na igreja, já trouxe, agora é você e Deus. Vai, não consolidava essas pessoas. E aí agora, nós aprendemos o que não basta só ganhar. Sim. Ganhe uma, mas cuide de uma. Verdade. Porque é muito importante esse processo na vida das pessoas. E eu comecei a identificar olhando no passado da minha história, que realmente foi isso. Eu tive uma pessoa me consolidando. Eu tinha uma pessoa que estava ali comigo. Ela não me ganhou para Cristo, mas quando eu estava ali servindo juntamente com eles, ela falou: preciso consolidar essa pessoa. E ela esteve comigo, essa amiga, e ela ensinava detalhes de comportamentos, da Bíblia, ensinava até a tomar decisões. Olha, pela Bíblia, você deve primeiro fazer isso, não deve tomar decisões muito felizes, nem deve tomar decisões muito tristes. Você tem que estar ali no momento certo para você não tomar decisões erradas, sempre em oração. Então tive um acompanhamento que é se consolidar. E depois a pessoa me treinou e hoje eu estou aqui. Porque, querendo ou não, eu tive alguém que me enviou, falou: olha, vai porque você já pode cuidar de outras pessoas. Então isso é muito importante na Igreja Batista Renovada do Jardim Paulistano. Esse suporte que nós temos de ganhar, consolidar eles e enviar. Porque não adianta só ganharmos e deixar solto. Então os líderes, eles ali sempre estão orientando: olha, nosso grupo aqui tem tantos, então vamos consolidar. Quem é para consolidar, quem já é para enviar, vamos enviar. E quem é para ganhar, nós temos que ganhar. Então isso foi muito libertador, porque eu só tinha aquela responsabilidade na cabeça de ganhar. Então eu só preciso ganhar as pessoas e deixar, mas não. Então isso trouxe também maturidade na minha vida, assim, porque era uma falta de maturidade com o meu próximo. Então, na verdade, eu amava muito a Deus, mas não tinha essa responsabilidade desse amor com o meu próximo. E aí eu comecei a amar ao meu próximo como deveria ser, como o Senhor nos ensinou. Mas, na verdade, por descuido. Às vezes eu achava que eu estava amando, mas na verdade não era amor verdadeiramente com o próximo, era mais amor para com Deus. Sim. E é bênção, tem sido bênção, né? Esse nosso propósito aí, nós temos aprendido muito. Eu, na verdade, né, também tenho aprendido muito. Também aprendendo de novo a engatinhar, andar em uma nova fase, mas tem sido realmente libertador, impactante o que Deus tem feito assim nessa nova fase nossa aqui no ministério. Tem sido bênção. Nós louvamos a vida do pastor, né, a sua, porque ele tem ouvido a voz de Deus, tem sido direcionado, porque muitas das vezes não é porque é um pastor, né, está ali, às vezes ele sai daquilo que Deus quer, porque você
voltar, né? Meio que voltar, dar um passo atrás naquilo que você já estava numa caminhada, não é fácil, né? E vocês fizeram isso com uma excelência na direção de Deus e tem dado resultado, tem dado frutos, né? Isso que é o mais importante, a gente vê, não somente ter a certeza de que Deus falou, mas ver as provas, né, da manifestação do Senhor, o que tem acontecido, o que nós temos vivido aqui. E é isso, né? Nós estamos muito felizes aqui de poder ouvir a sua história assim de uma maneira diferente, né? Ao qual não somente o que a gente vê aqui, né, é dentro da igreja, mas histórias ao qual talvez eu também nunca tinha ouvido, pessoas que irão assistir nunca ouviram, que irá impactar sobre renúncia, sobre ouvir, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de obedecer, né, de permanecer no propósito. Então a gente aprendeu muito a respeito disso e queremos agradecer, na verdade, nesse momento ao qual nós tivemos aqui, e creio que o Senhor vai nos permitir outros momentos de estarmos aqui para ser compartilhado novas experiências, porque quando nós estamos no propósito, a gente sempre vive coisas novas no Senhor, e é isso. Quer falar alguma coisa, minha amada? Pastor, assim, a senhora me ensinou muito nessa noite que nem sempre é sobre o quanto que a gente pede, e sim o quanto que a gente ouve. Então, o que eu tirei aqui, entre muitas outras coisas, foi isso, porque sempre foi de forma natural, então assim, que nós possamos ouvir mais do que pedir. Então, às vezes a gente já tão interessado, eu vou orar para pedir, mas às vezes o Senhor fala e a gente não escuta. Então, Deus abençoe, que a senhora continue nessa sua força. E assim, que o reino cresça cada dia mais, que a senhora também cresça em graça e que o Senhor continue te abençoando. Eu que agradeço, eu agradeço a vocês por ter esse apoio na igreja. Esse Talkincast tem sido muito bênção para nossas vidas. Se não tivesse pessoas como vocês se dedicando para fazer o melhor para o Senhor na igreja, talvez nós não estaríamos aqui. Mas por causa de pessoas como vocês, a Ilana, que está conosco desde o início, sabe, ali nos ajudando na liderança, com a família dela, com pessoas maravilhosas, líderes da igreja, obreiros. Se essas pessoas não estivessem dispostos a abrir, sabe, a mente e falar assim, vamos por este caminho, juntamente ajudando aqui o nosso pastor, nós não estaríamos aqui. Então, eu sei que tem muito da igreja, sabe, da IBRP, tem muito esforço, dedicação, sabe, da vida de cada um deles, e eu sou grata a Deus por essa igreja. Às vezes as pessoas falam da igreja como se fosse algo local sofrido. Não, nós somos uma família, e como família a gente sofre, como família a gente erra, como família a gente briga, como família a gente fica chateado, mas daqui a pouco volta, e como família nós temos amor, e como família é algo assim que corre nas nossas veias, o sangue de Jesus Cristo, e nós falamos assim, não, agora é tempo de voltar, agora é tempo de paz, não é de guerra. Então eu sou muito feliz por ter a família IBRP e ter a família de Cristo também no mundo, que são as igrejas de Cristo. Eu sou muito feliz porque foi através da igreja de Cristo que eu fui liberta, foi através da igreja de Cristo que eu sou uma nova Nayara, e a cada dia eu aprendo a melhorar um pouco mais, a reconhecer que eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia, para que nós possamos crescer junto e estarmos juntos. Glória a Deus. Muito obrigada. E antes de finalizarmos esse vídeo aqui, nós queremos falar para vocês que nós temos os nossos patrocinadores. Começamos com um, e Deus tem levantado pessoas dispostas a abençoar aqui o nosso Talk como uma forma de evangelização para lançar a palavra de Deus, testemunho de pessoas. E com isso nós temos a Amicase, né, que trabalha com capinhas de celular. Vai estar aí também na descrição, segue lá a página no Instagram. E também temos qual é o outro? Renove Sol. Renove Sol. Segue lá, pessoal. São profissionais na área, com excelência. Então, indico eles para vocês. E também a nossa pastora é uma empreendedora, tá? Então, ela trabalha na loja da Nai. Aê, loja da Nai.
trabalha com peças de roupas evangélicas, Bíblia, livros. Eu, particularmente, tenho bastante livros da loja. Aconselho você a Camisetas, tá? Então, fiquem à vontade aí, gente. Ajuda aqui na obra. Se você quiser ser um patrocinador também, será bem-vindo. Entre em contato aí com a gente. Escreve aí que você quer ser um patrocinador. Nós entraremos em contato com você. E eu creio que o Senhor irá abençoar a vida de vocês. Amém. E também, não se esquece de que tem uma importância. Sim, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com muitas pessoas que você vê que precisa disso. E também a nossa página no Instagram. Justamente. Não esquece, vai lá, segue a página, manda para algum amigo, sempre tem uma palavra, o stories do nosso culto, então não deixe de seguir, você vai ser abençoado. E não se esquecendo do nosso propósito, não podemos encerrar sem falar do nosso propósito, que é amar a Deus, amar o próximo e servir ao reino. É isso.